Mas a Bíblia nos relata que elas prepararam as suas lâmpadas. E a Bíblia nos diz que 5 delas tinham azeite de reserva. Eu quero dizer nessa noite, nós somos escolhidos por Deus, nós somos a lâmpada, Senhor, nós somos a luz. Jesus disse que vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz, nós somos o sal da terra. Para que nós possamos ser a luz do mundo, nós temos que ter azeite, nós temos que ter reserva dentro de nós, para que essa luz não venha apagar, porque é o azeite é que permanece dando a luz na lâmpada. Ou seja, antigamente a minha avó falava assim: meu filho, vai lá e acende a lamparina. E a lamparina tem um pavio. E aquele pavio, ele tem que manter aceso. Porque se você não pôr o azeite ali na lamparina, o fogo, normalmente ele vai apagar ou vai diminuir. E tem gente que está precisando de colocar mais azeite, porque o fogo está apagando. E é necessário que hoje eu e você colocamos esse azeite. Para que nós possamos colocar esse azeite, nós temos que ter também, além de colocar o azeite, nós temos que ter a reserva. Aleluia. Porque se nós não tiver a reserva, essa luz, ou seja, essa lâmpada, ela vai acabar o azeite e vai apagar a luz. Então Jesus ele compara essas 10 virgens como o reino de Deus, que é semelhante ao reino de Deus, porque o reino de Deus é puro. Eu e você tem que ser puro nas palavras, na nossa atitude, na nossa casa, na nossa família, é no nosso trabalho, no dia a dia. Glória a Deus. Então esse azeite não pode acabar dentro de nós. Essa luz não pode apagar, porque Jesus ele nos escolheu. No Evangelho de João 15, verso 16. Eu escolhi vós, iluminei vós, para que vós deis fruto, que o vosso fruto permaneça para sempre. E essa luz tem que permanecer para sempre. Porque a luz, ou seja, o fogo, ele tem que manter continuamente no altar. E o nosso, não estou falando é somente aqui não, porque o nosso coração é o altar de Deus. E tem que ter continuamente esse fogo dentro de nós, essa luz dentro de nós. Para que nós possamos ser essa luz do mundo. O próprio Cristo que disse: vós sois a luz do mundo e o sol da terra. Glória a Jesus. Então, como Jesus escolheu eu e você, ele já fez uma promessa para que nós vade e dê frutos. E o fruto tem que permanecer. Uma árvore boa, ela tem que permanecer o seu fruto, porque uma árvore boa, ela não dá mau fruto. Então esse fruto dela tem que permanecer bom, porque se essa árvore que é boa e ela dá um mau fruto, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser limpa. Ela não pode ser cortada, ainda não. Ela não pode ser cortada, mas ela tem que ser limpa. E ela é boa, mas de repente ela deu um fruto mau. E aquele fruto tem que tirar dela, para não estragar os outros frutos. Assim é eu e você, aquilo que está dentro de nós, que às vezes nos resquícios, às vezes um resquício pequeno, mas tem que ser tirado de dentro de nós, para que nós possamos continuar dando fruto para sempre. E essas 10 virgens que Jesus compara ao reino dos céus, elas tinham as suas lâmpadas. E elas, as 10, tinham os frutos. E os frutos delas tinham que permanecer. E o fruto delas é o azeite, é a lâmpada, é a luz dentro delas. Mas a Bíblia nos diz que elas prepararam. Elas prepararam as suas lâmpadas, colocaram um azeite. Assim como eu e você está nessa noite aqui, nos preparando diante de Deus, através do louvor, da adoração, da palavra, para participar da Santa Ceia. Assim como elas prepararam. Eu me preparei na minha casa, a minha esposa, o nosso filho está aqui, vocês estão aqui. Porque Deus, Jesus, ele escolheu vocês para estar aqui, para vocês ser luz na família, para vocês ser luz no trabalho, para vocês terem luz na igreja.
É isso que Deus diz, permanecer firme, ou seja, o vosso fruto. E a lâmpada tem que estar acesa. Ela não pode ser apagada. Se ela apagar, não tem luz. Vai se tornar trevas. E as pessoas que deixam esse azeite acabar, a lamparina apagar, se tornam trevas. A pessoa não tem paz, age de qualquer maneira. Mas quando ela tem a luz do Espírito Santo, sim, ela se torna mansa e humilde. Jesus ele disse assim, em Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. E nós temos que aprender através da palavra, através de Jesus, ser manso e humilde. Quando nós aprendemos com a palavra, com o Espírito Santo, nós passamos a ser manso e humilde. Essa mansidão tem que ser dentro de nós luz, que as pessoas possam olhar para nós e ver a luz do Espírito Santo sobre a nossa vida. E essas 10 virgens preparou, e a Bíblia nos diz que elas saíram para encontrar quem? O esposo, o noivo. Porque a virgem, as 10 virgens eram separadas para o casamento. E os árabes, eles separam os judeus, vamos dizer assim, desculpa. Os judeus separam as moças para o casamento. Mas elas têm que manter a sua pureza. Assim como eu e você tem que manter a nossa pureza diante da sociedade. Porque o reino de Deus não pode entrar qualquer um. Porque o reino de Deus é puro. Por isso que Jesus disse que as 10 virgens são semelhantes ao reino de Deus. Então tem que ser puro. Nossos lábios, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Não é só dentro de casa, não é só no trabalho, não é só na rua, em todos os momentos da nossa vida, do nosso viver. E essas 10 virgens saíram para encontrar o noivo. E a Bíblia nos diz que elas tosqueciaram. O que é isso? Elas ficaram com sono, estavam caminhando, ficaram com sono. Aí elas arrumaram um lugar para elas descansar, dormir. Aí a Bíblia nos diz que elas estavam dormindo. E as suas lâmpadas estavam ali, junto com elas. 10 virgens e 10 lâmpadas. E essas 10 lâmpadas estavam acesas. Mas 5 virgens tinham reserva, além das 5 prudentes, tinha reserva. E a Bíblia diz que as 5 insensatas não tinha reserva. É assim. Eu quero dizer para você, dentro da igreja e fora da igreja é assim. Tem gente que tem reserva e tem outros que não tem reserva de azeite. Porque deixou apagar. Porque deixou apagar o pavio, ou seja, a lamparina. Deixou acabar o azeite. Achou que o azeite era suficiente para aquela lâmpada, mas não foi. Porque a caminhada foi longa. Então é assim na nossa vida. A nossa caminhada é longa. Mas não pode terminar. Não pode acabar o azeite. Porque a caminhada é longa. Jesus ele vai voltar a buscar a sua igreja. Enquanto ele não volta para buscar a sua igreja, a caminhada é longa, mas o azeite não pode acabar. O fogo não pode acabar. Não pode acabar no altar. Glória a Deus. Não pode acabar. Ele vai tardar, mas vai voltar. Ele vai buscar. Aleluia. E as 10 virgens cansaram, porque o esposo tardou. E por isso que elas sentiram que elas ficaram com sono e repousou em algum lugar para descansar e dormiram. Mas sempre tem alguém que vai despertar, eu e você. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que meia-noite poderia ser 1 hora da madrugada, 5 horas da madrugada. Mas a Bíblia diz que meia-noite ouve-se um clamor. Ouve-se um clamor. Eu imagino esse clamor. A Bíblia não relata quem é que fez esse clamor.
que houve um clamor, ou seja, alguém que começou a clamar. Porque esse alguém, olha aqui para mim, porque esse alguém estava, meus irmãos, minhas irmãs, preparado, porque ele estava esperando o esposo, mas às 10 desanimaram, porque ele estava demorando. Mas quem deu a notícia estava preparado. Glória a Deus. E aí você tem que estar preparado quando o esposo chegar. Aleluia. Bendito é o seu nome. Nós não podemos ter um sonolento. Esse sonolento faz que nós durmamos. E nós não podemos dormir. Nós temos que vencer esse sonolento espiritual. Nós temos que vencer. Se nós não vencer, nós vamos dormir. Nós vamos cair, nós vamos esfriar. A lamparina vai apagar. Então elas têm um sonolento e dormiram. E houve um clamor. Alguém estava atento. Ei, eu e você tem que estar atento. Nós temos que estar atentos. Você tem que estar atento àquilo que Deus quer fazer, àquilo que Deus fala. Aleluia. Quando Deus falou com Samuel, estava chamando Samuel. E Samuel não entendeu. Ele achou que era Elias que estava chamando ele. Eli. Aí ele foi até ele disse: sim, Senhor, eles vêm aqui. Não, mas eu te chamei, volta para Samuel. A Bíblia diz que pela terceira vez Deus chamou Samuel. E Samuel ele não estava entendendo quem estava chamando ele. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não estão entendendo. Deus está falando com você, Deus está te chamando, porque Deus tem algo na sua casa, na sua família. Aleluia. Deus está te chamando. Mas você tem que ouvir quem é que está te chamando. Você tem que discernir a voz de Deus, do mestre. Glória a Deus. Aí sim, o Eli instruiu ele: olha, quando te chamar, você fala: eis-me aqui, Senhor. E a Bíblia nos diz que a terceira vez Deus chamou Samuel, e Samuel disse: sim, Senhor, eis-me aqui. Aí ele entendeu que eu estava falando com ele. É isso que Deus quer fazer nessa noite com você. Ele quer que você entenda, Ele quer que você ouve e discerne a voz dele, porque Ele tem algo para fazer em todas as áreas da sua vida. Não é só ministerial, familiar, sentimental, conjugal. Glória. Ele quer trabalhar na vida financeira, profissional, nos seus projetos. Então, mas Ele quer que você saiba discernir a voz do Senhor. Glória a Deus. Então, aquelas 10 virgens, elas dormiram, mas alguém teve que fazer um clamor para que elas pudessem despertar do sono, para que elas pudessem despertar. A palavra de Deus nos desperta todo dia. Hoje nós estamos sendo despertados pela palavra, nós estamos sendo despertados pelo Espírito Santo de Deus. E elas foram despertadas, por quê? Porque houve um clamor na cidade, porque alguém estava atento. Essa pessoa, Deus não relata, a palavra de Deus não relata, mas era alguém que estava atento, esperando o noivo. Aí a Bíblia diz que ele começou a gritar: e aí vem o noivo, ou seja, o esposo, depende da tradução da Bíblia. Cada tradução tem um significado. Um fala noivo, outro fala esposo. Mas tudo é a mesma coisa, porque o noivo vai casar com a esposa. Aleluia. Então Deus te separou, assim como Deus separou, assim como Jesus fala das 10 virgens, porque as 10 virgens eram separadas para o casamento, para encontrar com o noivo. E nós somos separados, nós vamos encontrar com o noivo. Mesmo que ele está, mas ele diz que vai voltar, porque o noivo, ele não sabe a hora nem o momento, mas quando o chefe, ou seja, o pai dá a ordem, fala assim: agora vai, meu filho, você está arrumado, você está pronto para buscar a sua igreja. A noiva tem que estar pronta. Nós somos a noiva de Cristo, nós temos que estar prontos. Aí a Bíblia nos diz que alguém, e houve um clamor, porque alguém estava clamando. Tem alguém clamando para você, tem alguém chorando por você. Tem alguém clamando por você.
Tem alguém chorando por você. É isso que Deus vai fazer na sua vida. O Senhor fala assim, clama mais. Busca-me. E Ele vai fazer algo na sua vida. Ele vai entrar com solução na vida de vocês. Só que precisamos de clamar mais. Como é o nome do irmão? Daniel? Irmã da irmã? Cleide. Daniel e Cleide. O Senhor tem promessa na vida de vocês. Na vida da criança. Ele cuida de vocês. Ele tem que cuidar de vocês até aqui. Ele vai continuar cuidando. Porque Ele tem promessa. Mas tem que haver um clamor. Um despertamento. E Deus disse, fala para eles, para os meus servos. Ele chamou vocês de servos. Para os meus servos. Para eles colocar mais azeite. Mais azeite na lamparina para que ela não se apague. Ele vai tirar a tristeza, a angústia que às vezes ataca no seu coração. Ele vai tirar as preocupações, a ansiedade. Ele está no controle da sua vida. Em todas as áreas dela. Da sua vida. Mas Ele disse, fala para eles, crer. Eu tenho algo para não desesperar, mas entregar nas minhas mãos. Vocês creem? Você crê? Amém? Então é isso que Deus quer fazer. Receba em nome Glória de Jesus. a Deus, aleluia, Jesus. As promessas de Deus na sua vida. Receba em nome de Jesus o livramento de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Se eu fosse o Senhor, louvar o Senhor com as mãos. Glória a Deus. Aí a Bíblia nos diz que veio um clamor. E esse clamor porque alguém estava clamando por você. Alguém estava clamando. Aí a Bíblia diz que elas despertaram. Despertaram as 10 virgens. O clamor é para isso, é para despertar alguém. Se uma casa estiver todo em silêncio, mas se caiu alguma coisa, você vai escutar. Você vai despertar, caiu alguma coisa. E você vai e você vai procurar onde que caiu aquele objeto. Porque você escutou alguma coisa. Assim foi o clamor de alguém. E elas despertaram com aquele clamor. Porque ela estava dormindo. E Deus despertou elas. Através do clamor de alguém. E Deus vai despertar. Aí a Bíblia continua dizendo que elas prepararam a sua lâmpada. Aí esse clamor, alguém disse assim, aí vem o noivo. Levanta, ele dá fala, levanta ao encontro. Deus está falando, levanta. Aleluia. Levanta. Você que está caído, você que está fraco, você que está frio, levanta. Porque o noivo está chegando. Aleluia. O noivo está chegando. O esposo está chegando. Nós somos a igreja. A igreja é o que? É a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Então ele está chegando. Vamos levantar. Vamos despertar. Porque o noivo quer nos receber. Aleluia. O noivo quer nos receber. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que aí eram 5 virgens prudentes, 5 virgens insensatas, ou seja, louca, honesta, que é a mesma coisa. Aí a Bíblia diz que elas todas despertaram, mas as 5 que não levou a reserva, achou que era suficiente, mas a caminhada foi longa, aí precisou de azeite. Tem gente que está precisando de azeite e quer que você dê o seu azeite para ele, mas não tem como, o seu azeite não tem como você oferecer para alguém, a não ser a virtude do Espírito Santo. Assim tem. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, somente eu tocar em Jesus, ou seja, na hora dele, eu serei curado, que é virtude. Jesus pode te dar virtude. Eu não posso passar a minha virtude para você, porque ela é minha. Ela é minha. E assim que vi estudante, a reserva era para elas, não era para as outras loucas.
Porque elas tinham que preparar. Elas que tinham que ter o azeite. Elas que tinham que ter o azeite. E as loucas pediam um pouco do azeite delas. Mas como que elas vão dar o azeite, que o azeite é delas? Nós estamos falando de azeite, que são a unção, é a presença de Deus. Eu posso falar para você. Não, você pode buscar esse azeite, você pode buscar essa unção. Mas eu não posso passar a minha unção. Eu não sou Elias, eu não sou Eliseu. Elias passou, mas hoje, tem muitos falando aí, eu vou passar a minha unção para você. Não existe isso. No Velho Testamento se passava. Deus passou o espírito de Moisés para os 70 anciãos que estavam na tenda. E passou o espírito de Deus para Josué continuar a caminhada até chegar à terra prometida de Canaã. Então é assim que o Opa pediu, eu não posso, senão vai faltar para nós também. Então alguém vende o azeite, então vai lá e compra. E elas acharam que é assim. Tem gente que é assim, que acha que é unção, que é comprada, mas a unção não é comprada, ela é adquirida através da humilhação, da oração, da santificação. Glória a Deus, é verdade. É isso que Deus está falando nessa noite conosco, porque hoje é Santa Ceia. Hoje é dia de nós examinar a si mesmo para participar da Santa Ceia. Mesmo que você não crê, mas Deus vai tocar no seu coração que você vai crer. Porque tem pessoas aqui que Deus mostra que não crê ainda, mas é necessário que você crê. Aí a Bíblia continua dizendo que elas despertaram, mas aí a Bíblia nos diz que as 5 loucas saem para comprar. Eu imagino elas procurando. Aí a Bíblia diz que o noivo já estava chegando. E o noivo estava indo para as bodas, para a boda do casamento. Ei, para a festa. Pode ser uma festa. Para a festa, porque Ele preparou essa festa para mim e para você lá no céu. Por isso que Ele está esperando. Mas Ele quer que você tenha o azeite. Ele disse assim: quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. E quando Ele tem que encontrar fé em mim, em você, não é você depender do seu filho, da sua esposa ou do seu marido. É individual a salvação. Você pode levar. Assim como Noé levou seu filho para a arca. Você pode levar ele para a arca. Mas vai depender de cada um. Mesmo que está dentro da arca. Mesmo que está dentro da arca, vai depender de cada um. É isso que Deus quer. É isso que Deus está fazendo nessa noite. Para nós refletir as nossas vidas espirituais. Se a nossa lâmpada ela está acesa ou está quase apagando. Ou se ela já apagou. Então Deus Ele quer fazer a diferença. E nós precisamos fazer a diferença em todas as áreas da nossa vida. Aí a Bíblia diz que quando o noivo chegou, as 5 prudentes estavam preparadas. Porque ela estava com a luz, estava com meia-noite geralmente é escuro. Ei, vocês entenderam por que meia-noite? Porque meia-noite é escuro, tinha só a luz da lua. Mas a luz da lua não é suficiente. Tinha que ter, porque a lua é para o universo. Mas o azeite não é para o universo, é para você. É para você o azeite! A luz é para você! Glória a Deus. E esse noivo ele quer ver você, ele quer ver a luz em você. Porque quando ele vê a luz em você, ele fala: eu fiz um bom casamento, eu fiz uma boa escolha. É isso que ele está dizendo. Ele fez uma boa escolha. Então por isso que ele vem buscar a sua noiva. Por isso que ele está casando com a noiva. Aí ele foi para a festa. E a Bíblia diz que quando ele abre a porta, as 5 prudentes entram. Aí a Bíblia diz que o noivo, ou seja, a esposa, fecha a porta. Por que ele fecha a porta? É noite de quê? Núpcia. Verdade. É núpcia, gente. Quem casa sabe. Você vai deixar a porta aberta para o inimigo entrar e atrapalhar tudo a sua vida? Conjugal, sentimental, familiar, em todas as áreas, profissional, espiritual. Se você deixar a porta aberta, o inimigo vai invadir. E vai acabar com tudo. Fecha a porta, Eliseu mandou a Kevin, vou fechar a porta
vizinhos. Porque os vizinhos iam ficar, não vai acontecer nada, não. Multiplicar azeite, vai não. Fecha a porta, mulher. Aleluia. E a mulher fechou a porta, o milagre aconteceu. Fecha a porta para o inimigo não invadir na sua vida. Profissional, espiritual, sentimental, conjugal. Glória a Deus. Fecha a porta, o inimigo não vai entrar. Jesus ele diz, a porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a porta que eu fecho, ninguém abre. Verdade, Deus. É isso que ele está dizendo para você nessa noite. E a 5 virgens entrou. E a Bíblia diz que de repente chegou a 5 loucas batendo na porta. Abre, Senhor, somos nós, abre. Elas achou que era suficiente, saiu correndo. Nem viu para onde que estava Meu Deus. o vendedor de cerco de azeite. Saiu doido procurando certo, não achou, não, vamos voltar antes que ele feche a porta. Mas quando elas voltou já era tarde. Tem gente que está procurando muitas coisas circular nessa terra. E às vezes pode ser tarde. A porta pode fechar para você. A porta pode fechar para você. E quando você bater já é tarde. Assim como eles bateram na porta da arca de Noé, ninguém abriu. Nem Noé, nem Deus. Porque Noé não dava conta, porque foi Deus que trancou, que Deus trancou. O homem não abre, o inimigo não abre. É isso que aconteceu. Aí elas bateram, abre, Senhor. E o noivo não abriu, só gritou lá de dentro. Quando alguém bate na sua porta, você já vai abrir? Não, você nem sabe quem é. Existe o olho de gato, existe a câmera hoje, você vai olhar. Se for alguém suspeito, você não vai abrir. Aí elas bateram. Quem é? Nós, Senhor. Abre, Senhor. Não, eu não conheço vós. É isso que Jesus está falando aí. Quando nós bater na porta, cuidado. Vamos manter a nossa lamparina acesa, senão ele vai. Vamos manter o azeite, reserva. Porque elas chegaram, para vocês entenderem o que Deus me deu, elas chegaram com as lâmpadas apagadas. Porque o azeite não tinha reserva, estava acabando, acabou. Porque elas não soube usar a cabeça, porque elas foram comprar com o resto da claridade da luz. Chegou lá na frente e caíram. Vocês estão entendendo? Caíram! E elas voltaram sem saber o que fazer e achou que a lâmpada apagada ia resolver. Não tinha luz, não tinha nada. Como que o noivo ia conhecer quem era? Precisa de luz para olhar no seu rosto. Precisa de claridade para olhar no seu rosto. Para saber se você é para saber se alguém é seu esposo ou sua esposa ou seu filho. Então precisa de ter luz. Chegar alguém no escuro e falar assim, eu quem? Então você tem que acender para ver quem é. É isso, elas chegaram apagadas, com a luz apagada. Porque acabou o azeite, acabou a lâmpada, o azeite da lâmpada. Aí elas, somos nós! Não conheço, apartai de mim. Ó, lá pro lago de fogo, Jesus, ele faz. Os discípulos, certa vez, Lucas 13, 24, os discípulos chegam diante de Jesus. Vou até fechar a Bíblia, porque já estou encerrando. Se eu ficar com a Bíblia aberta, amanhã é feriado. Então, os discípulos falaram assim para Jesus: Senhor, quem pode se salvar? Eles fizeram uma pergunta para Jesus: Senhor, quem pode se salvar? Aí Jesus ele fala assim lá em Lucas capítulo 13, Lucas 24, versículo 24, Lucas capítulo 13, vou repetir, versículo 24. Aí Jesus fala assim: porfiai, entrai pela porta estreita. Aí ele fala: muitos procurarão entrar pela porta, mas não entrarão. Por quê? Porque eles não esforçaram. Deixaram o quê? O azeite. E a Bíblia fala aqui: vigiai. O texto que nós lemos: vigiai, porque não sabeis nem hora e nem dia que o Filho do Homem há de vir. Vigiai. Então nós temos que vigiar. Jesus ele fala para os discípulos, lá em Lucas capítulo 22, verso 40, 44. 40, 44.
Jesus ele fala para os seus discípulos. Ele estava lá no jardim do Getsemane. Ele estava no jardim do Getsemane, orando. Mas antes dele ir lá no jardim, ele estava no jardim do Getsemane, mas antes dele começar a sua oração lá no jardim do Getsemane, ele fala para os seus discípulos: ficai aqui neste lugar. Olha, eu quero dizer que você fica aqui. É o lugar onde você vai orar, onde você vai receber as promessas de Deus na sua vida. Não sai da congregação. Verdade. E a Bíblia diz assim: ficai aqui e orai. Só que Jesus fala: vigiai primeiro e orai, para que não entreis em tentação. Então tem que vigiar. Tem gente que ora, mas não vigia. Tem gente que vigia, mas não ora. Oração é poder para você vencer as batalhas. Glória a Deus. É isso que Deus quer fazer. Mas você tem que vigiar e orar. Marcos 13, a Bíblia fala, Marcos 13, capítulo 13, no versículo 31 e no 33, no 31, a palavra fala assim, Jesus fala assim para os seus discípulos, olha só, ele fala assim, no 31 e no 33, ele fala assim, primeiro ele fala, olhai, olha para vocês verem, o único que fala é Marcos, olhai, ele dizendo, Jesus dizendo para os seus discípulos, olhai o que está acontecendo ao seu redor, ou derredor, tanto faz, redor ou derredor, olhai, aí ele fala, vigiai e orai. Você tem que olhar o que está acontecendo, mas vigiar e não cair na tentação. Vocês estão entendendo o versículo que nós lemos, capítulo 25 de Mateus, verso 13? Fala sobre as 10 virgens e Jesus fala no versículo 13, vigiai, porque não sabe a hora que o Filho do Homem há de vir. Mas vigiai, é isso que nós temos que vigiar.